que vale a pena? É a vida que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Pedro 2,19, ou melhor, 2 Pedro 2,19, você pode abrir. 2 Pedro 2,19. Aleluia. Segunda Pedro 2,19. Amém? Diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Pode ir passando, Kézia, por favor. O homem é escravo daquilo que o domina, resumindo 2 Pedro 2,9. Preste atenção, a vida que Deus tem para nós, a vida que vale a pena, é uma vida de liberdade, não é uma vida de escravidão. As maiores batalhas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem no âmbito do espírito, elas acontecem no âmbito da mente, na atmosfera da mente, no campo da mente. John Stott diz que a batalha é quase ganha sempre na mente. É pela renovação da nossa mente que o caráter e o comportamento se transformam. Conforme eu vou passando, você tem que ir falando, conforme eu vou falando, você vai passando. Amém? Glória a Deus. A batalha quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e o nosso comportamento se transformam. John Stott. Mais homens falham por falta de propósito do que por falta de talento. Entenda, o propósito é que vai fazer você falhar, é que vai fazer você ficar, a falta de propósito que vai fazer você ficar no meio do lugar. Mais homens falham por falta de propósito do que por falta de talento. Tem muita gente com muito talento, mas com pouco propósito. Tem muita gente que tem talento de sobra, mas não tem propósito algum. Talento sem propósito não adianta de nada. Você vê muito jogador de futebol talentoso, mas não tem propósito, e aí finaliza a sua carreira como? Num bar, tomando cachaça, e não consegue deixar de herança nenhuma casa velha para o seu filho. Cansa de passar essas reportagens aí, jogadores viciados em crack, em cocaína, jogando todo o seu dinheiro fora, jogando todo o seu dinheiro no vício, e você olha uma carreira gloriosa, uma carreira talentosa, gênios da bola, mas sem propósitos. E às vezes nós falhamos na nossa vida, porque confiamos no nosso talento, e não temos propósito. Só que o talento, meu irmão, amanhã vem alguém com talento igual o teu, ou melhor do que o teu, e vai te superar, e essa pessoa tem propósito. Cantores, pessoas, 90% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em 5 anos, ficam pobres de novo em 5 anos. Por quê? Porque eles têm muito talento para ganhar, para gastar o dinheiro, para uma criatividade para fazer tudo o que não deve com o dinheiro, mas não tem propósito para investir aquilo que ganharam. Há uma diferença entre gastar e investir. Um dia a gente pode falar sobre isso. Você não deve trabalhar para o dinheiro, é o dinheiro que tem que trabalhar para você. Amém? Se você trabalha para ele, você é escravo dele. E a gente começa a entrar no que falamos em 2 Pedro. O homem se torna escravo daquilo que o vence. Ou seja, se o dinheiro me vence, eu sou escravo dele. Então você já se questionou que pode estar vivendo uma vida que não foi idealizada para você? Você já pensou que você pode estar vivendo uma vida que não é a vida que Deus tem para você? Como é que eu posso entender isso? Essa mensagem eu não vou ministrar ela toda hoje, ela é grande, eu vou falar aqui uns 4 pontos, no máximo 5, e semana que vem eu termino, porque tem muita coisa, é algo muito, muito forte que Deus quer falar conosco hoje. Existem 3 grupos de pessoas que estão inseridos dentro disso que nós vamos ver hoje, amém? O primeiro grupo é o grupo que vive de aparências. Eles não estão vivendo a vida que Deus tem para eles.
As pessoas que vivem de aparências acreditam que não são o que não são de fato. Na verdade, acreditam que são o que não são de fato. Vivem de aparência. Elas acreditam que são uma coisa, na verdade não é aquilo que elas estão pensando. Essas pessoas que vivem de aparência, elas foram feitas, parece que para viver a vida do outro. É uma cópia mal feita. Você não foi feito para viver a vida do outro, o outro já existe na sociedade. Você não foi feito para viver o plano do outro, você não foi feito. Ei, para de olhar para aquelas, agora eu vou falar para as mulheres, depois eu falo para os homens, amém? Para de olhar para aquelas modelos magrinhas e dizer assim, olha, eu quero ficar igual a ela, eu quero me vestir. Não, irmão, seja original, irmã, seja original. Deus tem um propósito original para você. Se o seu vestido tem que aumentar 2 números, usa 2 números a mais e fique feliz, amém? Compre na loja. Ai, essa loja está com vestido, vai lá e compre. Depois chega na costureira, dá uma pinçazinha aqui, alarga aqui, ajeita aqui, suspende aqui. Eu sei lá o que você vai fazer, mas você não vai ficar igual. Não se frustre por não ser igual àquilo que você está vendo. Não tente falar como o outro, não tente correr como o outro, não tente agir como o outro. Tem um projeto original para você. Tem um projeto original para você. Deus tem algo grandioso para você. Então esse é o primeiro grupo, que acreditam que são o que não são de fato. O segundo grupo é o grupo que vive abaixo do potencial. Acreditam que podem menos. O segundo grupo, esse é o grupo que todo mundo chega e dá um tapa nas costas e diz assim, um dia você chega lá e você nunca chega. Rapaz, um dia você chega lá e você nunca chega. Todo mundo diz, você tem potencial, você vai chegar lá. Você não foi feito para viver abaixo daquilo que Deus tem para você. Você não foi feito para viver dessa maneira. Não existe isso. Se você pega, sei lá, um veículo, uma bicicleta dessas novas que custam 7 mil, 8 mil, tem umas que custam 20 mil reais, e você coloca ela numa pista que é própria para ela andar, e você começa a andar nela e a pessoa passa por você com uma igual e vum, daqui a 1 minuto ela passa de novo no circuito, daqui a 2 minutos ela passa, e você diz assim, por que você está passando tantas vezes correndo por mim? Eu não consigo. É porque você não está usando ela conforme ela tem que ser usada. Ou seja, você está no lugar ideal, você está numa pista de corrida, você está com o equipamento certo, você tem capacete, você tem joelheira, você tem uma bicicleta que voa quase, mas você insiste em andar a 20 km por hora. Deus nos colocou no lugar ideal, Deus nos colocou no projeto certo, mas nós às vezes queremos andar a 20 km por hora, enquanto Ele nos chamou para andar a 100, 200, 300 km por hora. Você não foi chamado para andar abaixo do seu potencial. Você não foi chamado. O terceiro é o grupo que vive da sobrevivência. Sobrevivência, meu Deus, é o pior. Deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo a Satanás. Sobrevivência é um suicídio lento. Porque quem sobrevive, o nome mesmo diz, não vive, sobrevive, faz força para viver. Quem sobrevive está matando um leão por dia, está matando um cachorro a grito, como diz aí fora, está chorando em alemão, não está vivendo. Deus é Deus de vida. Deus não te criou para você sobreviver, Deus te criou para você viver. Há uma diferença dentro dessa metodologia degradativa de todos os dias ir morrendo aos poucos, ou então você viver a vida plena de Deus. A vida plena de Deus não tem nada a ver com sobrevivência. Entenda isso. Sobrevivência não tem nada a ver com vida. Os sobreviventes só agradecem por estar vivos. Só agradecem. Obrigado porque eu estou vivo mais um dia. Afinal de contas é mais um dia de luta, de batalha. A desgraça a vida do sobrevivente. Imagine uma pessoa que está nadando ou está velejando e o seu barco afunda, e todos os dias ele está naquela boia, segurando aquela boia com um pouquinho de garrafa d'água, sabendo que aquelas garrafas d'água potáveis a garrafa de água potável vai se extinguir, um dia ela acaba.
o terror no coração daquela pessoa no meio do oceano, o sol batendo na sua pele, causticante, queimando a sua pele, e ele com aquela garrafa dizendo: hoje é um dia menos, eu tenho 10 garrafas, eu vou beber uma garrafa por dia, e assim eu vou sobrevivendo. Ele sabe que acabou aquelas 10 garrafas, ou acontece um milagre, ou ele morre. Assim é a vida de quem está sobrevivendo. É mais ou menos assim. Está no oceano da angústia, com a garrafinha da misericórdia, dizendo: misericórdia da minha vida hoje. E Deus dizendo: eu quero derramar graça abundante. Eu não quero derramar misericórdia apenas, eu quero derramar graça sobre graça, glória sobre glória. Entenda, você não foi feito para rastejar sobre as pedras, sobre as rochas, você foi feito para andar por cima dela. No livro de Abacuque, no capítulo 3 em diante, do 3 versículo 15, quando ele diz que ainda que a figueira não minta, o fruto da vide floresça, e não haja pasto nos currais, as videiras sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí ele fala o seguinte: porque o Senhor faz-me andar sobre as rochas, Ele faz dos meus pés como a corça, Ele me faz andar nas alturas. Ele está olhando aquelas corças ou as cabras, em uma tradução, andando entre as rochas com as suas patas que são projetadas para aquilo ali, e elas andam em paredes íngremes e não caem. Ele está dizendo: o Senhor faz dos meus pés como daqueles animais ali, eu ando nos lugares mais íngremes e não caio. Entenda que Abacuque, quando fala isso, ele está vendo o povo ser humilhado 2 vezes, porque os caldeus fizeram os sírios de escravos, e os sírios fizeram os judeus de escravos, ou seja, os judeus eram escravos dos escravos. O povo estava em dupla humilhação, mas ele está dizendo: eu sei que hoje eu posso estar em dupla humilhação, mas o Senhor me usará, e onde houve dupla humilhação, haverá dupla honra. É para você, crente. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu entrar na mensagem aqui. Uma vida que vale a pena. Abra a sua Bíblia no Salmo 8, no verso 4. Salmo de número 8, verso 4. Amém? Se você não achou ou não trouxe a Bíblia, a gente acompanha aqui. Diz assim a palavra do Senhor: que é o homem para que te importe com ele, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestes, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Aleluias! Isso é a vida de verdade. Volta aqui para mim, Kézia. Olha aqui, ó. Olha aí. Tu fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Passa. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens e as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. O que Deus está falando? O que o salmista está falando? E Deus está falando a respeito desse cântico em Salmo. Ele está dizendo que nós dominamos, nós não somos dominados. Diga assim: eu domino. Às vezes a gente pensa que a arrogância, não, eu vou falar, não, você domina. Misericórdia, quem sabe de tudo é Deus. Ei, deixa eu falar para você: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Aos filhos dos homens. Você domina. E quando você domina, a diferença é que não é para a sua glória. Você domina porque você é a imagem e semelhança de Deus, e você domina para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Viver uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. Para eu poder começar a viver essa vida que vale a pena, eu tenho que dar alguns passos. E o primeiro passo que eu preciso entender, que eu preciso tomar, é o seguinte: para que eu possa viver essa vida que vale a pena: confrontar a minha situação atual.
Nós temos medo de confrontar a nossa situação atual. O que eu estou fazendo da minha vida? A gente começa a pensar, a gente começa a viajar, aí começa a ter ansiedade no coração. Ai meu Deus, eu já estou com 30, eu já estou com 35. Jovem, já está preocupado. Hoje as pessoas têm ansiedade com 20 anos de idade. Pastor, eu já estou com 22, não casei ainda. Não. É desse jeito. Pastor, eu estou com 20. Um dia uma pessoa disse assim: pastor, eu já tenho 27. Da minha época todo mundo já casou. Vai estudar, menina, vai espomar, vai fazer outra pós, vai. Na hora aí o príncipe encantado aparece. Às vezes não vem o príncipe, porque ele cai do cavalo, só chega o cavalo. Mas oh, misericórdia. Depois a gente corta essa parte. Depois a gente corta isso. Mas creia, irmão. A gente fica nessa ansiedade. A gente fica nessa ansiedade dizendo: está chegando, agora já estou com 40, agora já estou com 50, agora já estou. Os maiores homens de Deus, ou melhor, todos os grandes homens de Deus da Bíblia, só despontaram depois dos 40. Como eu estou fazendo 40 esse ano, eu estou começando. Aleluias! Amém? Eu estou começando. Amém? Só aos 40. Irmão, Caleb, quando estava com 85 anos, que entrou na terra prometida, que ele disse: agora que eu vou entrar lá e vou matar gigante com 85 anos. Moisés ficou 40 anos no Egito, depois ficou 40 anos no deserto. Aí com 80 anos Deus falou com Moisés. Aí Moisés ficou mais 40 anos andando com o povo, ou seja, 120 anos, para começar a ser usado com Deus, a ser usado por Deus. Um certo pregador diz que Moisés ficou 40 anos pensando que era alguém, porque era a cultura mais potente da época, era o Egito. Depois, mais 40 anos vendo que não era ninguém, para entender, porque ele ficou 40 anos andando no deserto. Aí quando Deus chamou ele, aí ele entendeu, e ele ficou 40 anos para ver que Deus chama alguém que nem é e usa para que todos os sábios da terra sejam confundidos, porque esse mesmo velhinho foi lá confrontar o faraó, até que o povo de Deus fosse liberto. Então entenda, Deus não é condicionado à sua idade. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, Ele te levanta e ainda diz: o melhor ainda está por vir, ainda muita coisa está para acontecer. Meu irmão, o projeto que Ele tem na sua vida ainda não fracassou. Não, Deus não fracassa. Para começar, meu irmão, tem muita coisa de Deus ainda para você. Somente se levante quando o povo quis temer, quis se afundar como avestruz e colocar a cabeça na terra e dizer: eu não entro ali porque tem gigante. Josué e Caleb disseram: eia, levantemos e tomemos posse da terra que o Senhor nos deu por herança. A opção é sua: colocar a cabeça na terra ou gritar: hoje é o dia de tomar a terra que o Senhor me deu por herança. A opção é sua. Entenda isso. Confronte. Não adianta. Pode passar, por favor? Olha o que Ageu diz: agora sim diz o Senhor dos exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Sonhe grande, comece pequeno, cresça rápido e não tenha medo das opiniões. Não adianta. Amós está dizendo: confronte, olhe aonde você está. O que você tem feito? Se você não souber o que você está fazendo de errado, dificilmente você vai conseguir acertar. Então avalie a sua situação. O que eu tenho feito? Eu tenho colocado em saquetel furado? Será que eu tenho ofertado? Será que eu tenho dizimado? Todo mundo fala mal de mim? Será que eu sou fofoqueiro? Será que eu planto angústia? Será que eu planto vento e estou colhendo tempestade? A minha família não se dá bem comigo? Será que o problema é eles realmente? Porque se todo mundo está falando assim de mim, então o problema é eles ou sou eu? Eu costumo dizer o seguinte: se uma pessoa fala de você, que você é um cavalo, é só implicância. Se duas falam que você é um cavalo, meu irmão, uma turminha que está querendo tirar onda com a sua cara. Se 5 falam que você é um cavalo, aí é uma conspiração.
Se 10 fala que você é um cavalo, então é melhor você comprar uma ferradura e sair marchando pela cidade. É desse jeito. Então a gente quebra, porque está todo mundo errado. Então é eu que estou certo. Então o que você tem feito? Qual o caminho? O que você tem plantado? Avalie. Avaliou? Entre nesse processo. Sonhe grande. Comece pequeno. Cresça rápido. E não tenha medo das opiniões. Irmão, opinião dá quem quer. Escuta quem é bobo. Você não deve escutar opinião, você deve escutar conselho. Porque opinião dá qualquer um. É apenas opinião ao seu respeito. Mulher, não faz assim não, porque se fosse tu não ia. Para te jogar para baixo tem um monte de pessoa. Agora para dizer que vai dar certo, eu quero ver quantos. Quantos? Conselho, só 2 tipos de pessoas te dão: aqueles que te amam e aqueles que são experientes. Esses são os que podem te dar conselho. Agora o nosso problema é que a gente rejeita os conselhos, e a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A gente rejeita os conselhos e acata as opiniões. Aí fica parado, frustrado por causa das opiniões, dizendo: não, fulano falou isso, é melhor. É apenas uma opinião, não significa que seja verdade. É apenas uma opinião. Agora, se alguém gosta de você, quer o seu bem, pare e escute esse conselho. Conselho é diferente de opinião. Amém? Você precisa começar a mudar hoje, não é amanhã. Billy Sunday fala algo tremendo: se você não tem alegria na vida cristã, existe um vazamento em algum lugar do seu cristianismo. A vida que Deus tem para a gente é uma vida de alegria, é uma vida de bênção, é uma vida de gargalhada, meu irmão. Você não foi batizado em pote de vinagre, fel, em suco de limão, em bilis de boi. Você não foi batizado nisso não. Você foi batizado nas águas. Meu irmão, parece que tem gente que anda no meio da rua tomando chá de boldo. Pelo amor de Deus, misericórdia. Sorria, crente. Deus tem algo grandioso para você. É bênção. Não, mas pastor, o senhor não entende a minha angústia. Deixa eu falar algo para você, escuta. Fica sério, não vai melhorar. Fica sério, não vai melhorar. Vai melhorar você ficar com a carranca, pensando que vai espantar o espírito do inferno com a carranca. Irmão, cara feia não espanta demônio não. O demônio sai em nome de Jesus. Então o seu problema não vai resolver com a cara feia. Você tem que se levantar e resolver primeiro dentro de você, para que as coisas do lado de fora comecem a acontecer. Na verdade, as coisas primeiro têm que acontecer sempre, ou quase sempre, do lado de dentro. Quando a gente muda, nós começamos a ver as coisas de uma atmosfera diferente. Tiago diz, ou melhor, Jesus nos fala o seguinte: se os teus olhos, Mateus capítulo 5 ou 6, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Ou seja, quando os meus olhos são bons, ou quando os meus olhos são maus, para aquilo que eu vejo, é que vai diferenciar, que vai fazer toda a diferença daquilo que está à minha volta. Então o problema não é aquilo que está à minha volta, o problema é como eu vejo aquilo que está à minha volta. Você pode estar no meio da tempestade e dizer: eu já enfrentei várias tempestades mesmo, dentro do mar, na água, ressaca de 10 pés, 12 pés, com prancha de surf, e o pessoal do lado de fora: você é louco, minha esposa, pastora Denise, e aquelas ondas, que a gente sumia, e a gente rindo lá dentro, se divertindo e tal, quando descia as ondas, descia gritando, segura, e tal, e quem estava do lado de fora dizia: isso é uma cambada de louco, suicida, irmão, pra gente era pura diversão, pura adrenalina. Eu já solei. O que é solar? Solar é quando você sobe uma montanha fazendo alpinismo sem equipamento nenhum, só com a técnica. Esses caras são loucos, e aquela adrenalina entrando e tal, e do lado de fora as pessoas: esse cara, se uma pedra daquela rola, não é aquilo que acontece, é como você enxerga. Pega um lutador de MMA que ele está apanhando lá dentro do ringue, apanhando, e você fecha o olho, é sangue para tudo que é lado, mas ele está se divertindo. Ele nasceu, ele é forjado para aquilo, ele gosta daquilo. Deus te forjou para viver uma vida plena. As batalhas vêm, mas as conquistas vêm. Conquistas só vai vir se tiver batalha. Eu não conheço ninguém que venceu uma guerra se não teve a guerra para ser lutada.
Eu não sei que guerra você está passando. Se é guerra no seu casamento, se é guerra com vício, se é guerra com filho, se é guerra dentro de você, a ira, a angústia, a ansiedade, a depressão, o pânico, as dúvidas. Eu não sei, mas eu sei que Deus já te fez mais do que vencedor. Viva a vida de Deus. Preciso ir para o segundo plano. Eu só vai dar para falar 2 ou 3. Vamos lá. Segunda coisa, segundo tópico: convide Deus para intervir em sua história. Convide Deus para intervir em sua história. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, o Todo-Poderoso, que abençoa com bênçãos do alto, bênçãos da profundeza, bênçãos de fertilidade, bênçãos da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores à bênção dos montes antigos e às delícias da colina da terra. Pode passar. Não, volta. É porque foi colocado errado. Isso aí está escrito no livro de Gênesis 49, do 25 ao 26. Amados, se você não convidar o Senhor para fazer parte do processo, para que Ele possa viver, para que você possa viver a vida que Deus tem para você, Ele não vai intervir em sua história. Deus, Ele é cavaleiro. Ele só entra aonde Ele é convidado. O Espírito Santo diz clama, o Espírito Santo diz batei, batei, ou melhor, Jesus diz batei, batei, não, eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, se essa pessoa não abrir, ele não entra. E ele está falando para a igreja. Aí a gente quer fazer tudo da nossa maneira e não convida ele para fazer parte do processo, convida ele para intervir. Convide ele para entrar e mudar a sua história. Dificilmente a história de alguém é mudada apenas pela força de vontade, porque vai chegar um momento que a força de vontade, ela acaba, ela vai parar, e você vai precisar de algo que vai além, que é a fé. Há uma diferença entre fé e crença. A crença, ela vai até onde você pode agir. Agora, a partir do momento que aquilo foge do seu controle, a crença já não adianta mais, só fé. Quando uma notícia ruim chega, quando uma doença incurável vem, quando uma cegueira aparece, quando um transtorno que ainda não se tem nenhum nome na medicina começa a surgir, e você não sabe, aquilo foge do seu controle, foge do controle de tudo. E aí sabe o que vai fazer a diferença? É a fé. A fé opera aonde a crença para. Entenda que Deus, Ele opera através de fé, não é através da crença. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode estar na igreja crendo, somente nisso. Eu venho porque é bom estar aqui, porque é maravilhoso, porque eu sinto uma paz, porque eu sinto... Não, é muito mais do que isso. É fé. É fé. E a fé você não precisa ver. Semana retrasada, tinha uma menininha que estava passando mal na igreja, e nós fomos deixar a família em casa, e aí ela estava com febre, e eu vi que o pai estava preocupado, a mãe estava preocupada, e aí quando ela estava no portão, eu falei: fulano, vem cá, volta. Botei a mão nela e orei. E aí semana passada, ela falou: pastor, eu ia levá-la no outro dia na UPA, mas acabou a febre, acabou a diarreia, acabou tudo. E hoje recebemos um testemunho, uma pessoa chegou domingo no culto, também com muita dor, e ela falou com a pastora. Aí a pastora ia saindo e ela falou: vem cá, e orou por essa pessoa. E essa pessoa mandou um áudio depois dizendo que parecia que era outra pessoa, que ela chegou na igreja uma pessoa e virou outra, porque toda a dor saiu. Aí a gente quer fazer o quê? Quer orar por coisas grandes. Eu vou orar por uma pessoa que está em câncer em fase terminal. Você não ora nem por uma pessoa que está com dor de cabeça. Começa orando por alguém que está com dor de cabeça. Começa a aplicar. Irmão, entenda, os milagres seguirão aqueles que creem. Se você não for, o milagre não vai te seguir. Então começa, ora, não melhorou, ora de novo, ora e vai. O seu papel é orar, a sua responsabilidade é orar, e a responsabilidade de Deus é curar. Você ora e Ele cura.
não tenha medo de ficar, de repente, perder a sua reputação com Deus. Eu orei, fulano não foi curado. Ei, vai, a reputação sai para lá. Eu quero a integridade, não a reputação. Eu coloco a mão, em nome de Jesus eu decreto a cura. Não foi, coloco de novo, não foi, é fé. É fé. Aí a gente fica, é porque a nossa reputação, a gente fica assim, é a minha reputação. Vai que a pessoa não é, quando não acontece nada, vai que a pessoa piora. Para com isso. Amém? Não tem reputação. Reputação é a ação que os outros reputam ao seu respeito. E integridade é a opinião de Deus ao seu respeito. Amém? Terceira coisa para que eu possa entender, para começar a viver a vida que Deus tem para mim, é recusar a culpar os outros, ou seja, recusa-se a culpar os outros. Gênesis 3:12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha o que Adão fez. Adão estava falando para Deus: foi a mulher que tu me deste. A culpa não é minha. O Senhor me deu um negócio com defeito. O Senhor me deu uma mulher louca. Eu ouvi e ficou conversando com Satanás. O Senhor, em vez de me dar alguém são, o Senhor me deu um negócio aí que desgraçou a humanidade inteira. O que Adão estava falando? Deus, o Senhor não soube tirar de mim o melhor. O Senhor fez para mim alguém com defeito. Então a culpa é dela e do Senhor. Eu estou fora da jogada. Às vezes a gente fica assim, jogando a culpa para todo mundo. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Presta atenção, não joga a culpa nos outros não. A gente fica assim, a culpa é do governo, porque o governo faz isso, e a culpa é da minha família, porque me criou assim. A gente fica jogando a culpa porque é muito imposto, é porque está muito calor, é porque eu não estudei muito, é porque ninguém me ouve, é porque eu sou muito humilde, é porque eu sou... Para com isso. Deus, quando foi falar com Gideão, disse: homem valente, varão valoroso. Aí Gideão: a minha família é menor, eu sou o mais novo, a minha família é mais pobre, eu sou o mais humilde. Olha como Gideão se via. Deus não te vê como você se vê. Gideão estava cheio de complexo, Gideão estava cheio de coisas ruins dentro dele, e Deus está dizendo: valente, varão valoroso, Deus é contigo. Aí ele: se o Senhor é comigo, então o que foram feitos das nossas maravilhas? Na verdade ele nem falou que se o Senhor é comigo, ele disse: o Senhor é conosco. Uma mente de reino sempre pensa no coletivo. Se o Senhor é conosco, e Deus está falando: você é valente, eu vou te usar. Você pode ser o mais pobre, o mais humilde, o maior homem que andou nessa terra. As pessoas diziam dele: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? São dos lugares mais inóspitos, mais escondidos, que Deus tira as suas pérolas. Você acha, deixa eu falar algo para você, você acha diamante andando no meio da rua aí? Quem foi que andando no meio da rua e chutou com a pessoa? Ai meu Deus, uma barra de ouro. Quem? Me diga alguém que anda andando, dá um chute na pedra, quando quebra é ouro, é diamante, é rubi. Não tem. As pedras mais preciosas estão nos lugares mais escondidos. O que há de mais precioso, Deus colocou, não está do lado de fora, está dentro de você. Está dentro de você. Você tem que começar apenas a colocar para fora. Você tem que começar apenas agora a operar naquilo que Deus tem para você e usar isso que Ele colocou para você. Amém? Que Ele colocou em você. No livro de Provérbios 19, no versículo 3, diz o seguinte: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor, porque fica sempre culpando os outros, até que começa a culpar a Deus. Jeremias culpou a Deus. Jeremias disse: a minha vida é uma desgraça, eu não deveria nem ter nascido, maldito o homem que trouxe a notícia que minha mãe estava grávida, amaldiçoou o dia que eu nasci, eu deveria ter morrido no parto. Jeremias começou a amaldiçoar, porque ele via tanta desgraça e não via as coisas acontecerem, que a sua mente começou a desanimar. Mas
No momento ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque eu sei que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. E ele começa a se animar de novo. Não deixe, irmão, o espírito de desânimo te pegar. Quarto, decida mudar hoje. Decida mudar hoje. Lamentações 3:40. Examinemos, coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Decida mudar hoje, mude já. Não fique igual aquela dieta que você diz: segunda-feira eu começo. Tem gente que está começando. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Tem gente que está há 5 anos, já era para ter lido 5 vezes a Bíblia. Não, mas agora não dá, pastor, se eu for começar, nós já estamos em abril, aí eu vou ter que ler, era para ler 3 capítulos por dia, agora eu vou ter que ler, já vai ter vez 4, 12 capítulos por dia. Pastor, não dá, não tenho tempo para isso, não. Deus tem que ter tempo para a gente, né? A gente não pode ter tempo para Ele. Que história é essa? A gente tem tempo para tanta coisa. Ou você domina o seu tempo, ou o tempo vai te dominar. Aquele que não domina o tempo se torna escravo do tempo. O tempo não pode ser o seu senhor, porque o tempo, ele não perdoa. O tempo não resolve, o tempo não cura, o tempo necrosa, o tempo complica. Então use o tempo ao seu favor. O tempo é um carrasco impiedoso. Ou você coloca ele sobre o seu jugo, ou você domina o tempo, ou então você vai ficar sempre correndo para um lado e para o outro, fazendo um monte de coisa e não resolvendo nada. Você conhece alguém assim? Que corre para cima e para baixo, está sempre fazendo um monte de coisa, e mais nunca chega a lugar nenhum? Ativismo. Sabe por quê? Porque não domina o tempo. É dominado pelo tempo. O tempo é que manda nele. É desse jeito. Então, amados, pare de colocar a culpa nos outros e decida mudar hoje. Examine e coloque à prova o seu caminho. Mude hoje, diga assim: é hoje que eu vou mudar. Eu começo hoje. Eu não vou orar 1 hora por dia, 30 minutos por dia, a partir de segunda-feira, que eu venho para o culto, domingo, aí eu recebo aquela carga, com o culto mais animado, e aí na segunda-feira eu já acordo 3 da manhã, marchando na casa assim: que vai nada, você vai dormir a madrugada inteira, a semana inteira você vai ficar do mesmo jeito. É hoje que você decide mudar. É hoje. Vai fazer a sua matrícula na academia, faz, meu irmão, se tiver aberto, sai daqui agora e faz lá, porque amanhã você já diz: não, é porque tem pouco feijão, aí tem uns negócios aqui para fazer, não vou passar o cartão, não vou fazer essa matrícula não. É hoje, começa hoje. Quer fazer um curso, quer fazer um mestrado, você sai daqui, vai entrar na internet hoje, você vai fazer a sua inscrição hoje. Não posterga não, vai para amanhã não, é hoje. Decida mudar hoje. Hoje. Tem alguma coisa na tua casa que te aflige? Mesmo joga fora hoje. Se for de comer e for gostoso, pode mandar para mim, tá? Amém? Amém? Hoje. Glória a Deus. Quinto e último: sujeite os seus desejos à vontade de Jesus. As vontades de Jesus, né? Sujeite os seus desejos e as vontades a Jesus. Romanos capítulo 6, 12, Kézia, por favor. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, que de fato foi, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Pode parar por aí, porque já é 1 Coríntios capítulo 10. Amados, o que ele está dizendo é o seguinte: não permita que o que o Senhor te deu de mais precioso na terra, para que o seu espírito possa andar, possa sentir, tocar, porque você não é um corpo que anda com o espírito, você é um espírito que habita no corpo, você é um ser espiritual que está usando esse corpo para manifestar a glória de Deus enquanto você estiver aqui na terra. Amém?
Então o que ele está dizendo é: cuide, ande, manifeste a glória de Deus e apresente o vosso corpo como fruto de justiça. O que ele está falando é: sujeite os seus desejos à vontade de Deus. Mas nós queremos fazer ao contrário, sujeitar a vontade de Deus aos nossos desejos. Aí nós invertemos. Quando a gente inverte, aí é que pega. Não é sujeitar a vontade de Deus aos meus desejos, é sujeitar os desejos de Deus, sujeitar as minhas vontades ao desejo de Deus. É isso que eu preciso entender. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Tem uma frase de John Piper que é muito interessante. Pode passar, Kézia. Pode passar. Passa, por favor. Volta. Nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. John Piper. Você precisa entender que o seu deleite, a sua graça, a sua vontade de se regozijar tem que ser a mesma vontade de Deus. Se a sua vontade de se regozijar em algo entristece a Deus, você não está vivendo a vida que Deus tem para você. Entenda que antes de fazer qualquer coisa, você deve pensar: eu estou agradando a Deus ou desagradando a Deus com isso que eu estou fazendo? Se eu estou desagradando, a minha vida não é uma vida que vale a pena. Se eu estou agradando, eu estou vivendo a vida que Deus tem. Vale a pena. Vale a pena. Não é fácil. Isso aqui, a nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Rafa, violão, por favor. Não é impossível. Lucas está aí? Se coloque de pé. Amém. Uma vida que vale a pena é uma vida transformada pela glória de Deus. É uma vida que vai fazer você desfrutar de um nível espiritual muito mais profundo. É uma vida de alinhamento. Nesse final de semana está começando a conferência, estão chegando os pastores aí. Sexta-feira às 19h30, sábado às 19h30, domingo de manhã, domingo de noite. A conferência Alinhados em Deus. E você precisa entender que às vezes nós estamos desalinhados e não participamos daquilo que Deus tem para nós com toda a sua totalidade, porque a gente olha a vontade de Deus, mas não entra embaixo da vontade de Deus. Imagina uma cachoeira, e essa cachoeira está caindo aqui, e você está aqui. Você está vendo a cachoeira cair, as águas caírem, a queda d'água cair, você sente o frescor da água na sua cara, no seu rosto, você está no ambiente correto, você está na atmosfera correta, num lugar maravilhoso, só que você não se banha. Por quê? Porque você está olhando, está vendo o que cai em você, gotículas. E a gente não pode se conformar com gotinhas de água caindo na gente. Essas gotinhas de água caindo, a gente, eu estou me refrescando com as gotinhas. Não, Deus quer que você entre embaixo. Deus quer que você se molhe. Deus quer que você se esbalde. Deus quer que você, irmão, quando você entra embaixo de uma cachoeira, de uma queda d'água, é aquela sensação, parece que lavou a alma, sabe, você perde a voz, é aquele negócio gostoso. É impossível, irmão, você está num lugar de bênção e você não querer entrar. Não, vai, entra, toma banho você primeiro, entra. Não, você quer tomar banho, você saiu da sua casa para estar naquele lugar. E é assim quando você sai da sua casa para vir para a igreja, quando você sai da sua casa para ir trabalhar, quando você sai da sua casa para fazer o que for, você está fazendo, antes de tudo, a vontade de Deus. Não pense que você vai na padaria apenas comprar pão, porque no caminho alguém pode ser surpreendido pela glória de Deus que há na sua vida. A gente vive muito na atmosfera natural das coisas.
A mulher que está te vendendo pão, às vezes a vida dela é uma desgraça. O médico que está te atendendo, já cansei de ver isso. O médico atendendo com a vida toda detonada, com vontade de desabafar, e aí Deus começa a falar, e ele começa a falar da vida dele, e daqui a pouco ele está pedindo oração. É que a gente sai apenas para fazer o que a gente tem que fazer. Não! Deus tem um propósito espiritual em todas as coisas. A vendedora que está te vendendo roupa ou cansa, a gente vai nos lugares, o senhor pastor, por favor, ore por mim. Você não sabe, o dono daquela loja está separando, os filhos estão na droga. A gente olha as pessoas, porque estão cheios de dinheiro, estão sorrindo com um sorriso falso, e tem uma loja bonita, aí pensa que a vida está a mil maravilhas. Não está não, irmão. O mundo está um caos, mas nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, no versículo 14 em diante, diz: olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o Pai que viva no céu seja glorificado por intermédio de vós. Você não sabe, o mundo está um caos. Está um caos. E a luz está onde? É na igreja. Quando você sentar para fechar um negócio, antes ore. Quando você sentar para conversar com alguém, antes ore. Quando você for conversar com a professora do seu filho, momento antes, vamos orar, reunião, vamos orar. Ore, manifeste a glória. Já quebra tudo que é pacto ruim ali, que é tentativa de Satanás para te derrubar. Agora, se nós formos tímidos, se nós não tivermos ousadia, quisermos viver a nossa vida, aí não dá certo. Precisamos viver a vida de Deus, que é uma vida que vale a pena. Você pode aplaudir o Senhor, vamos louvar. Aleluias. Coloque a sua mão no coração. Faça a sua oração a Ele. Nessa noite, comece a conversar com o Pai. Converse com Ele.